enfermeira falava, ó, Vinícius, você não vai poder mais comer isso. Batata frita, McDonald's. hambúrguer, McDonald's. E hoje a gente vê que é totalmente o oposto, entendeu? É uma vida livre, você passou o conhecimento para a gente, como tratar, como cuidar. E tá aí, ó, tá um menino cheio de vida hoje, feliz. Muito boa noite a todos. Mais uma família aqui, super convidada para a nossa live, para a gente bater um papo, contar um pouquinho de história, mostrar o exemplo de vida deles também, de superação, um pouquinho, contar um pouquinho da dificuldade, como que foi, como que não foi, contar algumas histórias um pouco mais, um pouco menos parecidas com a de vocês. Mas deixa eu trazer aqui nossos convidados. E aí, família? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Antes de eu fazer qualquer pergunta, eu quero que vocês se apresentem e digam de onde vocês são, para as pessoas saberem também. Eu sou Graziela, né? Mãe do Vinícius. Eu sou o Marcelo, pai do Vinícius, esposo da Graziela, de Araraquara. Sou de Araraquara. Ah, isso aí, Araraquara, grande Araraquara. O pessoal do interior tem tido bastante gente aqui participando com a gente das lives, do próprio Método Vida, tem bastante gente no interior de São Paulo. Nunca necessariamente da mesma cidade, né? Porque o interior de São Paulo é brutalmente grande, né? Sim. Eu sei porque eu rodei ele todinho. Qualquer cidade que você falar, eu fui. Né? Então, é bem grande. Vamos dizer que demora bastante para fazer o que eu fiz. Mas é muito legal, muito, muito bom e é quentinho, né? Isso que é legal também. Aqui, gente, Aqui a gente passa um frio de vez em quando. Aí é difícil passar frio. Aí é difícil. A galera passa um calorzinho aí. Aqui é abafado. Grazi, me conta quando que aconteceu o diagnóstico, em que circunstâncias, né? Se foi uma coisa corriqueira, se foi um susto. Conta pra gente como é que foi esse processo do diagnóstico. E há quanto tempo, né, isso aconteceu? Então, Ale, foi em janeiro desse ano, né? E nós pegamos Covid. E daí ele ficou muito ruim, de cama assim mesmo, né? Daí passamos pelo médico, tudo, o médico falou, é normal, não sabia, né? Daí vai normal. Uns 3 dias que deve ficar ruimzinho mesmo, no dia do exame, né? Porque estava muito mal já, ele vai ficar ruimzinho uns 3 dias. Logo vai começar a se recuperar, porque a criança se recupera muito fácil de todo o Covid. Então, nós íamos para casa e ele ficava de cama, não fazia nada, ficava deitado. Eu chamava ele, mal abria o olho, não respondia, não te... Tacava Gatorade. Quando ele levantava um pouquinho, estava Gatorade para ele tomar, achando que estava ajudando ainda, né? Daí, chegou uns 2 dias, mas ele falou assim, amor, não dá mais para ficar com esse menino de cama dia e noite, né? Desse jeito. Vamos levar ele no pronto-socorro. A gente levou. Quando chegou lá, que a médica viu ele, estava com a boca muito ressecada, assim. Ela falou que foi um sinal que ela desconfiou. E fez o exame nele. Na hora que fez, daí foi um susto. Foi muito, muito rápido. Aquele susto já foi entrando todo mundo, colocando os aparelhos nele, que ele estava quase desacordado já. Daí ligaram o aparelho nele, sabe? Foi desse jeito. Daí, tipo, sem entender, foi um susto, assim, sabe? Então ele já estava em cetoacidose, né? Provavelmente até quando ele estava no hospital com a própria Covid. Não, assim, a gente não tem, nem não sabia direito sobre isso. Então, quando ele veio, ele ficava dormindo. Então, ele provavelmente, sim, já estava em cetoacidose, a gente nem imaginava, né? Provavelmente já era um quadro que estava vindo, e a cetoacidose é assim mesmo, ela vai piorando, né? Não é um negócio que dá um estalo e fica muito ruim, não, ela vem piorando, vem piorando, vem piorando, né? A gente escutou uma época o relato do Rômulo, né, da Iomara, mãe do Rômulo, que o Rômulo ele estava há muito tempo com cetoacidose, só que ele é um moleque forte, um moleque muito grande já, né? Ele é mais velho. E o negócio foi indo no nível dele começar a ter dores abdominais muito intensas, e aí, só que não deu a sorte que vocês deram, de alguém Hoje, perceber na hora. Né? Porque... Hoje a gente sabendo dos sintomas, Ale, a gente percebe que ele já tinha sinais, agora a gente sabendo, sabe? A gente não se tocou, ele estava muito pálido, ele já vinha emagrecendo,
Mas daí, por conta de ele brincar com a educação física, a gente falou, tá perdendo peso, assim, achou que fosse até bom, que ele estava um pouquinho acima. Agora, sabendo, a gente percebe os sintomas, mas só foi saber porque, não sei se ajudou o Covid, se tem alguma coisa a ver, se era a época de acontecer, não sei, só sei que foi tudo de uma vez. Não dá para dizer, ainda mais do jeito que você está relatando, não dá para dizer que o Covid, nem para dizer que o Covid foi o gatilho, porque pode acontecer de uma doença ser o gatilho. A programação já estava lá e o gatilho pode ser sim uma doença, mas nesse caso ele tipo saiu do Covid e já está em cetoacidose importante, não faz sentido, né? Entendi. Mas também a ciência também não consegue dizer o que faz sentido. Então, pode ser, mas acho difícil. Não tem cara, mas era para acontecer, Grazi. E como que foi? Recebeu o diagnóstico, o que vocês sentiam e qual que era a angústia, a preocupação que tinha que passar pela cabeça de vocês? Quanto tempo ele ficou internado também? Ele ficou 2 dias na UTI, daí depois ele teve alta e ficou mais 2 dias no quarto. Aí para nós foi um choque grande, Ale, porque foi muito assim rápido. Eu peguei, no caso, ela pegou Covid, eu tinha que trabalhar, no caso era só eu que não tinha pego ainda. Aí de um dia para o outro eu também peguei Covid, aí teve que ficar ele na UTI sozinho lá. Então ficamos sem chão, entendeu? A gente não podia nem estar indo lá, porque eles não deixavam entrar, né? Também para nem ficar com ele, nem muito no hospital eles não queriam. Eles falavam que estava Covid, a pessoa já ficava longe da gente, queria correr, né? Então a gente não podia ver ele, a notícia era por telefone só, vocês sabem? E aí sem conhecimento nenhum, que até então a gente, né, não tinha conhecimento com você, aí a gente achava que era, nossa, um problemão, que não ia, que tipo assim, era o fim do túnel para ele, entendeu? E graças a Deus eu sei que vai chegar até lá na frente depois, aí hoje... você vai contar ainda, né? Hoje, graças a Deus, que a gente está agradecendo a Deus. Eu queria que a Grazi relatasse o sentimento dela, né? Porque hoje a gente bateu um papo, eu fiz uma pergunta para você, você me escreveu tanta coisa que eu falei, gente, doeu de verdade. Na verdade, não sei explicar, é desesperador. Eu acho que eu nunca senti, sabe? Eu nunca senti aquilo lá, é desesperador, assim, o que a gente sente no momento. Ver assim, parece que é o fim de tudo, você não vê futuro para o seu filho naquele momento, sabe? Ainda mais que a gente vê que acontece com diabético, tudo, na hora você fala, você pensa só que, nossa, eu não sei, desânimo de tudo, eu não tinha rumo para nada, nada. Eu perdi o chão mesmo, isso que aconteceu, eu não sei nem explicar o que eu senti, não sei. E ainda vivendo a separação do marido, nem o outro para vocês se abraçarem, nem que fosse só para chorar, achando que ia acabar o mundo, mas tá junto vocês não tiveram a oportunidade, né? Vocês ainda tiveram isso tirado de vocês. E a gente é bem assim constantemente junto, entendeu? A gente não é muito de sair. É bem unido. É bem unido assim em casa. Foi um sofrimento grande, sim, entendeu? Assim, tentar proteger ele de tudo aquilo. Ela não podia estar com ele, passou tudo sozinho para começar, né? Tudo que aconteceu, ele tinha que se virar sozinho, lá que não estava com ele, não tinha contato nenhum do nada. Depois do hospital já foi para a UTI, sem contato nenhum. E é desespero. Só te falar assim, eu não sei explicar o que eu senti, é muito desesperador. A gente já passou por várias coisas, assim, nossa família junto por problemas dia a dia, mas o que aconteceu esse, assim, foi o pior. E assim. o que admirou também, Ale, foi assim, o que surpreendeu. Desligar, o que surpreendeu, Ale, foi Deus deu tanta força para o Vinícius, no caso, pela idade dele, que de lá do vidro ele dava sinal com a mão, fazia gesto que estava tudo bem, fazia coração, cheio de agulha no braço, entendeu? E não tinha como conversar, e eu tentava fazer gesto para ele. Então, assim, Deus deu muita força, ele, assim, pela idade dele, depois ele contou, não, mãe, eu estava presente ali com Deus, que eu ia se sair bem, entendeu? Então, e foi muito forte mesmo, que foi tudo sozinho, né? Assim, de repente foi aquela separação e sem entender o que estava acontecendo com ele, tadinho, né? Ele não tinha noção nenhuma. E naquele momento,
Ó, depois que você saiu da UTI e também chegou em casa, como que Ele foi ficou esse primeiro momento depois que vocês voltaram a se reunir? Como é que as coisas ficaram? isso, daí ele foi quando ele foi pro quarto, né? Daí lá no Santa Casa, daí ele pegou e lá eles me ensinaram a cuidar dele. Eu tinha que aprender a cuidar dele para ele vir para casa, a médica falou, você tem que aprender. Foi quando eu levei as canetas, tudo que eu tinha que providenciar. Eu, na verdade, quando eu cheguei com as canetas que eu aplicava nele com a agulha normal lá no quarto, eu tinha tirado o sorinho, tudo, né? Daí eu cheguei com a caneta que eu vi que era mais fininha do que a agulha que ela usava. Daí ela falou, moça, prefiro você. Eu trouxe a caneta, né? Você podia aplicar com a caneta, porque é fininha, né, a agulha. Elas mesmas falaram, nossa, só chamar as outras enfermeiras não conheciam a agulha, a caneta, por mostrar uma para a outra lá. Daí foi quando eu aprendi a cuidar dele, daí nós viemos para casa, mas também vem para casa daquele jeito. Daquele jeito. Para casa, não deu onde vir, mas perdidos, assim. Chegou aqui, eu tava falando, antes de começar o me chamar, estava falando com ele sobre isso. Ele estava lembrando que ele comia tomate com sal, né, filho? Era a alimentação dele, tomate com sal, porque o tomate não sobe a glicemia, é o que ele comia dia e noite. Foi como desse jeito. E aí o pessoal dava informação para ele lá, ó, você não vai poder comer isso, você não vai poder comer um hambúrguer. Não, não, não assim, né? Mas ele contou para nós que as enfermeiras falavam, ó, Vinícius, você não vai poder mais comer isso. Batata frita, hambúrguer, McDonald's. E hoje a gente vê que, pelo conhecimento que você passou para a gente, pelo cuidar dele, entendeu? Até a gente a gente ficou muito preso dentro de casa, deixamos de sair em festas no começo, porque a gente achava que vai sair, o pessoal vai querer, né, ficar falando e não vai poder comer. E hoje, assim, para quem se estiver ouvindo aí, é totalmente o oposto, entendeu? É uma vida livre, você passou o conhecimento para a gente, como tratar, como cuidar, e tá aí, ó, tá um menino cheio de vida hoje, feliz. Como que era antes da gente entrar nessa parte ainda, eu quero saber como é que estava o controle glicêmico neste processo. Eu sei como é que estava, porque eu vi. É, isso que eu ia falar. Mas eu quero que você conte como é que você conte. Se você só comer tomate com sal, cara, é trágico isso, é trágico. Pensa tô só pensando aqui na minha cabeça, o cara comer só tomate com sal. Se fosse só ficar assim, eu preferia morrer. Ele comentou para mim agora de pouco. Ele falou, ai mãe, se você viver daquele jeito lá, eu preferia morrer. Ele falou, você acredita agora? Sim, tomate com sal. Ele falou que não conseguia imaginar ficar sem as coisinhas dele, né, Preto? E a glicemia, conta para mim, como que estava naquele período antes da gente se conhecer? Ele não comia nada e ficava alto do mesmo jeito, não tinha como controlar, mesmo não comendo desde o hospital, não, era alto, assim, descontrolado, era alto, já veio do hospital, já saiu ruim, mesmo lá já saiu ruim. E eu não comia comida lá, porque era muito ruim também a comida. Aí eu fui reclamar um dia, a mulher falou, mãe, mas ele tem diabetes, a comida dele é assim. Daí eu falei, tá ruim demais, eu falei, não quer comer essa comida. Daí, quando eu veio para casa, não podia comer nada também. E mesmo assim, ruim, não tinha o que fazer. Desesperador, para você falar para você, desesperador. Desde que você faz sempre tudo. Esse é o problema da absoluta desatualização da classe profissional da saúde em diabetes, né? Essa mentalidade de que diabético tem que passar fome, né? Tem que comer coisa que não é saborosa, ou tem que aceitar que a alimentação vai custar o olho da cara, porque você vai ter que comer alimentos muito mais caros, com um nível de carboidrato mais baixo, que não vai resolver e ainda vai te trazer um monte de outros problemas. Ale, você acredita que era muito ruim mesmo a comida, né? Daí, quando eu reclamei para ela, eu falei, não quer coisa assim diferente, ele quer um pouco de sabor, que não tinha sabor a comida, não tinha gosto. Não é questão de escolher, mas não tinha gosto. Daí, não tinha sal, não tinha nada. Daí eu falei para ela, mas ele é diabético, você esqueceu? Ela falou, né? Daí, nisso, a moça que estava lá no quarto com a gente, acho que a moça estava limpando lá, né? Ela escutou, daí eu peguei, ela falou assim, eu falei, moça, Marcelo pegou, levou um pouquinho, falei, pedi para ela, né? Deixa eu fazer uma mitinha para ele, por favor, eu falei, porque ele estava 5 dias sem comer, estava pálido, né? E a glicemia alta, do mesmo jeito.
Foi quando ela ficou com tanta dó de nós, ela falou, então tá, combina com ele que eu vou lá embaixo, eu pego e trago. Daí ela levou carne de panela. A hora que ele comeu, né, filho, tinha tempero, ele queria coisa com tempero, não queria coisa diferente, queria uma coisa que tivesse gosto. A hora que ele comeu a carne de panela, nossa, o sorriso dele tá sentindo o sabor de novo, sabe? Era desse jeito, não é mole, não. E que horas que vocês me conheceram? Então, daí quando eu vim para casa, tudo só ficava pesquisando sobre isso. De noite eu queria saber, procurando como é que eu ia fazer, porque eu percebi que não tinha que ninguém como me falar. O que eu precisava saber, eu não conseguia ninguém que me passasse, entendeu? Porque, na verdade, até a médica dele, ela não me informou muita coisa, ela não conseguia. O que eu buscava para aprender, para cuidar dele, não tinha onde aprender. Eu ficava procurando no Google, eu dava toda hora, tudo na Google, dia e noite, né, amor? Eu vivia procurando, não fazia outra coisa, eu queria estudar sobre diabetes. Eu queria achar uma solução, entendeu? Sim, eu queria aprender, eu falei, tem que aprender, pelo amor de Deus, como é que você não vai ver desse jeito? Daí eu procurava de noite, eu acordava de madrugada, eu procurava sobre isso no Google, no Instagram, todo lugar. Só vivia aprendendo. Daí um dia apareceu o seu vídeo falando sobre, estava na semana da glicemia controlada. Era para se inscrever. Daí eu assisti, você explicou tudo. Sabe quando vem assim, meu Deus do céu, é a minha saída, eu falei para você, né, amor? Não tem outro, eu preciso fazer, porque o que eu buscava, eu estava assim, eu queria aprender, entendeu? Eu estava desesperada em aprender mesmo, eu queria aprender. Aí ela Como que aterrizou essa? Porque a semana da glicemia controlada, a gente entrega um conteúdo que realmente te direciona, né? A ideia é realmente que você comece a parar de ficar olhando para as coisas que não são importantes e olhe para o que tem que olhar. Esse é o grande ponto e a grande força que a gente traz aqui. O que significou o evento para você? Não necessariamente porque que você entrou aqui para aprender o método vida, mas sim o que significou o evento para você, diante de tudo que você estava pesquisando? Foi importante para você? O que me chamou a atenção, você quer dizer? O que me chamou a atenção? Então, na hora, eu lembro que você falou sobre a vida normal para o meu filho, o que eu buscava, queria que ele vivesse de novo o que ele tinha antes, porque ele tinha restrição de tudo, não só alimentar, como de sociedade, a gente não saía mais por conta de... Eu tinha receio das pessoas saberem, na verdade, eu não queria nem que soubesse que ele tinha, eu queria esconder para poupar ele de olhares, assim, né? E quando alguém chamava para ir a algum lugar, eu falava assim, amor, mas a impressão que eu tinha é que quando chegava na hora dele ter que comer alguma coisa, ele ficava tipo observando como é que ia ser aquela atitude, sabe? Assim, o que eu ia fazer naquele momento. E quando você falou lá, ter uma vida normal, uma glicemia controlada e comendo de tudo, é o que eu buscava para ele, entendeu? É o que eu buscava. Eu falei, agora é a minha saída, a minha solução, assim. Eu fiquei nossa, e quando eu me inscrevi na hora, eu me inscrevi. Daí, quando começava a mandar os vídeos, que vem por cada um, né? Um de cada vez. Daí, o que eu estava fazendo, quando chegava, eu parava o que eu estava fazendo, eu já ia correndo assistir, para ver como que eu ia aprender, assim, sabe? Foi muito importante. Está sendo, né? Está sendo muito importante. E aí bateu, eu como pai também, o que nós fez? No desespero, já fomos na Unimed, fizemos plano de saúde do meu filho, do Vinícius, fez do Vitor Hugo, que vai fazer 17 anos, achando que a solução, não, vamos fazer o achando convênio, que ia acontecer de novo, que né? ia ficar ruim, que ia ter que ir para o hospital na correria. E aí, é isso que eu falo, graças a Deus que Graziella, né, ao conhecimento aí, entendeu? Aí, assim, me perdoa a expressão, mas não tem nada a ver, assim, o fato de desespero. É só o fato de acompanhar, cuidar, tratar, né? Não, é isso. É que, na verdade, se a gente parar e olhar o diabetes como é de verdade no Brasil, é desesperador mesmo, porque a maioria tem as consequências e a maioria, muito maioria, vive de privações. Vive de, não posso isso, não posso aquilo, se eu fico nervoso altera a minha glicemia, se eu não sei o que altera a minha glicemia, é um monte de desculpa de quem não sabe controlar o diabetes. Né? E o fato é que as pessoas acreditam que é assim mesmo, e que não tem jeito. E não é.
E não é. E é isso que eu quero que mude. É a realidade como um todo. Eu queria conseguir pegar esse 90% que não consegue controlar a glicemia e fazer com que eles aprendessem o que vocês já vêm aprendendo, né? Que eles conseguissem, mas eu só consigo ajudar quem quer. Eu não consigo fazer para todo mundo, é impossível, né? A gente tem, você sabe, Grazi, quão próximo a gente é, né, dentro do processo, para poder ser mais rápido, tá? Porque uma pessoa sozinha vai levar os seus 10 anos ali. Se alguém passou dos 10 anos e ainda não conseguiu dominar o diabetes, temos um problema grave que precisamos resolver, mas uma pessoa se esforçando bastante, com 10 anos ela consegue dominar. Só que são 10 anos que a gente perde. Perdido. 10 anos que a gente joga no lixo, de vida mesmo. Lá na frente a gente pode pegar esses 10 e tirar. Se era para viver 80, baixou para 70. Se era para ser 70, baixou para 60. Perdeu e jogou no lixo. Porque elas acham que é assim mesmo. E não é. Né? E não é. E aí você participou da semana da glicemia controlada, aprendeu, né? Conheceu as armadilhas, conheceu os pilares do método Vida, e aí você aprendeu tudo que tinha que aprender. E aí a gente abriu uma oportunidade, né, para vir para cá, conhecer o método Vida através do programa de mentoria Vida Normal. O que fez vocês decidirem entrar nessa jornada comigo? Então, Ale, quando a gente começou a assistir, eu comecei a assistir, daí eu buscava isso, que eu estou te falando, né? Vida normal para o meu filho. Tudo que você falou lá, dá para ver, mas meu marido é diferente, sabe? Assim, dá para ver que você sabe, você entende o que está falando. Eu falei, agora eu vou aprender. Tinha interesse em aprender, eu buscava isso também. E eu percebi que tinha. A gente desconfia, assim, tem muitas coisas, na verdade, de diabetes no Instagram. Tem bastante, mas é diferente. Dá pra ver que você sabe o que tá falando, entendeu? Você conhece o assunto, você passa a verdade. Eu falei, amor, ele falou, você tem certeza, né, amor? Porque. Eu falava direto, amor, mas você vai dar tal coisa, vai bater, não sei o que tem, entendeu? Igual a gente fala, não é uma coisa fácil de pagar. Você tem que querer, você tem que ter interesse de estar fazendo, né? O filho tem que ser a prioridade. O filho tem que ser a prioridade. Se não é, não é para você. É simples assim. Não é fácil pagar, você tem que vale a pena, então você tem que se esforçar por aquilo, né? Daí eu peguei e falei, amor, eu percebi, eu senti verdade, eu sei que eu vou aprender. Daí ele falou, então vamos fazer. Vamos pagar. E hoje, Ale, não é por nada. Hoje, assim, que se fizer em ciminha certinho, a gente vai no mercado, compra as coisinhas lá, ela pega, ela põe o celular lá, que ela já não está enxergando muito bem, ela dá o zoom lá. Ela vai puxar minha orelha depois, viu, Ale? Aqui, ó. Não é só ela, não, rapaz. Vergonha. Tem uns dias que eu tô mais cansado que na live eu boto esse aqui porque eu não consigo ler as letrinhas no celular, cara. Tá vendo? Então, e aí agora, Lê, a gente fica feliz porque assim, né, amor? É 100, 110, 105, 90, então assim, entendeu? Outro dia você falou, nossa, tá bom, olha o que era antes, né? E aí também fugindo um pouquinho do assunto que eu queria falar, igual aqui no aniversário que teve aqui em casa esses dias, no aniversário meu, até uma parente nossa falou assim, Gra do céu, o Vinícius está pegando um pedaço de bolo lá. Eu falei, Renata, deixa ele comer. Deixa ele. Começou a contar parabéns e já veio com o pratinho dele. Todo mundo fica observando, né? Quer ver que dele veio com o pratinho, vai pegar o bolo. Pode falar, Lê. Olha o poder da diferença. Antes, você tinha medo. Sim. E agora, você tem prazer. E é exatamente o mesmo momento. A diferença é que agora o método está aprendido. Né? Isso é que me dá prazer de ver, sabe, gente? Porque a maioria está aí sofrendo porque quer, tá? Porque eu tô aqui. Só que, de novo, eu não sou blogueiro. Eu não fico passando a mão na cabecinha.
eu não fico falando bem das marquinhas porque elas querem e me dão dinheirinho. Eu não faço essas coisas, sabe? Eu não fico provando também, né, Lê? eu não fico provando pãozinho de mel low carb porque, olha, é maravilhoso igual ao outro porque alguém me pagou. Não vai acontecer. Esse negócio não vai acontecer. Se eu estiver falando de algum produto algum dia na minha vida, é porque é verdade. Porque a parte ruim eu também vou contar. Então, vai ser difícil de eu ter apoio de patrocínio aqui nesse canal. Né? Mas o grande fato é que, Grazi, antes você tinha medo. Você não podia sair, você não podia ir nos eventos, você tinha medo que as pessoas ficassem olhando, que as pessoas ficassem perguntando. Olha como o jogo virou. Então, graças a Deus. Não, a moça ainda falou, nossa, você comprou bolo zero açúcar nesse dia, né? O Vinícius está comendo. Eu falei, ele foi um dos primeiros que pegou o bolo, né? Falei, não, deixa ele, não era zero açúcar, deixa ele comer, né, filho? Daí comer. Nossa, mudança de vida, viu, Ale? Assim, é tudo controlado, é o que você falou, é o conhecimento, né? É o conhecimento. Aquilo, eu sempre falo, não é uma anarquia, né, alimentar. A gente ter liberdade, as liberdades é a nossa maior prisão. Mas o bacana é a oportunidade de ser uma criança. Né, Vinícius? Diferente poder comer um bolo sem problema, não é não? Gostoso, né? Porque tomate com sal... Nossa. Ele dureza. Ele falava que era bom, mas que ele não... É o que tinha para ele. Né, filho? Ainda bem que você gostava do tomate, né? Você podia nem gostar do tomate. Então, mas é o que restava, tadinho, do menos ruim assim, né, no caso, né? E aí, como é que tá a vida, Vinícius? Conta você agora para mim. Fala, Vinícius. Fala, tio. Fala. Não, mas fala, como que tá? Tá boa. Do começo lá, quando você começou a não poder nada para agora, qual que é a diferença, meu amiguinho? Bastante. Bastante, né? Dava para ficar daquele jeito, cara? Não. Não dava, né? É, triste, né, meu bem? Nossa, era sofrido. Nossa, foi. E aí já se adaptou já, né? Hoje e quando no dia que eu cheguei para buscar ele, a moça falou para mim, eu falei, nossa, imagina agora para frente, né, tomando insulina, não sei o que lá. Ela falou, mãe, isso é de letra para ele vai tirar de letra, o problema dele vai ser alimentação. Ela falou para mim. Vai ser difícil para ele, ele não vai poder comer mais nada. Eu falei, hoje ele aplica sozinho, ele come de tudo, e assim, ainda aplica assim, ele mesmo faz, conta junto, carboidrato, tudo, mas ele mesmo faz nele. Ele mesmo se aplica, tá? Lá, viu? Muito bom, cara, muito bom. Gente, dá para falar que a vida voltou ao normal? Sim, graças a Deus. Graças a Deus, Ale. Hoje a gente faz tudo, né? Tinha que fazer antes, graças a Deus. Muito segurança agora. Assim, igual que tem desafio, sempre tem, né, Lê? A gente tem uma festinha para ir, inclusive, daqui uns dias. É a primeira vez que ele vai em festinha de fast food, sabe aquelas festinhas? Essa a gente não foi ainda. A gente já faz sempre festinha de família, assim, amigos, a gente vai. Mas eu tô confiante também, viu? O desafio foi, vamos ter que enfrentar. Técnica da gordura, hein, meu? Então, tô lembrando. Técnica da gordura, não esquece dela. Tá bom? Tá, gente, obrigado pelo tempo de vocês, pela participação, pelo carinho, por trazer aí um pouquinho da história de vocês. A gente sabe que não é fácil, até você se emocionou começando a contar, porque é uma dor, né? E para você é muito perto, né? Foi em janeiro, a gente está falando que faz 8 meses, 7 meses que isso aconteceu. Então é muito recente. E eu sei que, de fato, como é colocada a coisa, e como de fato é, na verdade, né? Como de fato é. Porque você até fez um comentário, você falou do preconceito, né? E eu tenho uma teoria sobre o diabetes e o preconceito, né? Eu não acredito que exista preconceito no diabetes. Eu não consigo enxergar desse jeito. O que eu consigo ver do diabetes é que são conceitos reais, não são preconceitos. Eles são conceitos confirmados, porque é confirmado
que as pessoas com diabetes, elas têm menor rendimento escolar, menor rendimento profissional, é confirmado, não é uma dúvida, né? Porque a pessoa com diabetes passa mal, a pessoa com diabetes tem problemas de saúde com maior frequência, a pessoa com diabetes, por que que isso é assim? Porque a pessoa com diabetes não controla a glicemia. Na verdade, Ela é uma vai outra coisa, levando. né? Exatamente, ela vai levando. Então, não dá nem para a gente dizer que é preconceito, né? Sim, É difícil das pessoas que não têm diabetes compreenderem a questão alimentar, porque a vida inteira quem ouviu um pouco falar, ouviu de falar de restrição, que é uma coisa que não deveria mais ser usada há muitos anos, mas que ainda é uma prática comum, né? Então, sim. nada disso é preconceito, são conceitos, né? Porque só dá para ser um preconceito, né, quando é uma coisa que você simplesmente acha. Mas esse caso não é uma coisa que as pessoas acham, é uma realidade constatada. Essas pessoas conhecem, 90% né? não controla. É simples assim, acontece. 9 em 10 não vão ter uma vida longa e feliz. É só essa conta que a gente tem que ter na cabeça. E aí a gente está na vanguarda, na mudança, na direção, é o que te dá a oportunidade de estar dentro desses 10% que vão se salvar, né? E quem sabe a gente transforma esses 10 em 11, em 12, em 15, em 20, em 25, né? Por isso que eu sempre peço para as pessoas compartilhem os nossos conteúdos. Aqui a gente não está brincando. Aqui não é uma viagem momentânea. Isso daqui é sólido. A gente transforma a vida das pessoas. Tá aí o Vinícius, né? Ontem estava aqui a Rafinha, né? E tantos que já passaram. Centenas de mamães pâncreas com a glicemia dos seus filhos controladas. Essa mesma centena não estaria. Não estaria, levaria anos. Desculpa, não conheço outro método que faça o que a gente faz aqui. Não conheço. Então, eu só espero que o seu exemplo e os exemplos que a gente já trouxe essa semana sirvam para as mamães começarem a, de fato, caminhar. Porque uma coisa é muito triste. Qual que é a prioridade dessas pessoas? Esperar o filho ter um problema de visão? Eu não entendo. Eu não entendo a prioridade dessas pessoas. É muito triste. Mas, Grazi, eu só tenho, de novo, a agradecer e te parabenizar, de fato. No começo tava dureza essas glicemias, quando a gente olhou. Ruim demais. Tava ruim demais, Lê. Tava um negócio doidaço e hoje não é mais assim. Hoje a Não é, glicemia, de graças a fato, Deus. está muito perto do domínio absoluto, está muito bem equilibrada, né? O domínio absoluto, ele demanda os próximos passos, que é a experiência mesmo, né? Porque como você comentou, surgem alguns desafios, e quando a gente aprende a lidar com cada um deles, que é isso que a gente faz, a gente aí sim vira de fato um dominador. E eu quero só parabenizar vocês todos aí, o grande Vinícius que está ali atrás. Cara, porque a vida vai ser incrível e esse moleque não vai ser privado de nada. Graças a Deus. E você, eu agradeço muito, né? Nossa família agradece muito você, porque foi Deus mesmo que colocou você naquele momento na nossa vida, porque era desesperador que a gente estava passando, sabe? Igual eu te falei, não tem explicação, é muito triste, você não vê saída. E eu pedia para Deus, só me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso ajudar a vida do meu filho a voltar a ser normal. E eu que agradeço muito mesmo. Estou até emocionada de falar, porque do que era, ele voltou a viver uma criança normal. Ele faz tudo o que ele faz, vai com o pai jogar futebol, sabe? Que também não ia, vive normal. Eu que te agradeço mesmo. Um beijo no coração de vocês. E eu faço esse trabalho muito pelas crianças, mas tem uma parcela aqui no meu coração muito forte para as mamães, porque eu sei o quanto dói, tá? Verdade. Eu sei o quanto dói. Eu não sou pai de criança com diabetes, eu sou a criança. Eu sei o que o Vinícius sente. Eu sei tudo que ele sentiu, né? E eu sei o quanto é difícil para ele. Só que agora eu sou pai,
e eu sei quanto qualquer coisa que acontece com o filho mexe com a gente. E ter uma doença como é o diabetes, né, que sequela, não é moleza. Emocionalmente não é moleza. E fazer uma mãe poder voltar a sorrir, poder voltar a dormir, é uma das partes mais importantes do meu trabalho, porque se isso não acontecer, o controle também não vai acontecer. Porque do outro lado tem uma criança, e essa criança não consegue sozinha. É a mãe e o pai que são os capitães dessa história, né? E que um dia vão passar para ele, e que ele já está começando a assumir essa responsabilidade. E isso é muito importante, e a sua emoção é muito importante também, porque mostra que se no passado o choro era de dor, Nossa, hoje é de alegria, de alívio, de poder dar uma vida normal para ele de novo, sabe? Como uma criança normal. Não é de alívio mesmo, de ver o quanto ele está feliz. E ele tá aqui, assim, ele toda vez que ele queria alguma coisa, quando ele veio para casa, voltando rapidinho, ele ficava assistindo vídeo de comida, né? Ainda eu falei, para de vídeo de comida. Ele tinha vontade das coisas, ele assistia vídeo de comida o dia inteiro. E quando ele voltou a comer, que eu aprendi a contagem, tudo, e eu comprava as coisas para ele, até falava, Marcelo, ele me agradecia, sabe? Ele pegava o hambúrguer na mão assim, falava, né? Obrigada, mãe, sabe assim? Dava beijo, falava muito obrigado. Muito obrigada. Acho que ele é reconhecimento de ver o esforço que a gente buscou para ele, uma vida normal de novo, entendeu? Ele reconhece que a gente se esforçou, que tem que ter o esforço, ficar esperando alguém ensinar, a gente tem que ir atrás para aprender. E mais uma vez, eu como pai que trabalha bastante, assim, continua Deus abençoando sua vida, entendeu? Segue em frente aí, que para nós foi uma benção. Só isso que eu vou falar. Entendeu? E a gente vê o tanto que você gosta. Então, na live, quando tem o dia das aulas, né, do curso, a gente fala, amor, Marcelo também fala, como é que tem tanta paciência, que demora, cada um, que é individual. Atenção, né? Atenção com cada um. Eu falo, minha nossa, aí vira uma amizade, cria outros assuntos. Eu falo, você gosta do que você faz, você se interage com a pessoa tanto que vira até, não só sobre diabetes, vira uma amizade de falar de outros assuntos também. Dá para ver que você gosta mesmo. E mesmo assim, aí eu sei que tem muitas famílias aí que participam, né, que tem um esforço. A gente sabe do grau de cada um aí, assim, às vezes da dificuldade, mas vale a pena. Para nós foi muito, inclusive o fato de até você falou, amor, e aí, amor, como assim? Eu estou abrindo o jogo assim, particularmente nossa com você. Amor, e aí, vamos continuar lá para ter o conhecimento com a lei, que é importante demais, né? Entendeu? É isso aí, meu parceiro. Tem gente que acha caro, né? Eu só posso dizer que, infelizmente, eu queria queria poder fazer diferente, mas não dá, não se sustenta. O projeto é muito pesado, ele tem uma duração longa, ele tem a minha presença o tempo inteiro, né? Dos profissionais no bastidor aqui, enfim. Faz parte do processo. Hoje em dia a gente fala, e consulta. Antes de eu te conhecer, minha fé era na médica dele. Eu tinha esperança que eu ia chegar lá, ela ia me ensinar a cuidar dele. Foi quando eu saí de lá, até você tirou o saio e falou que segura na mão de Deus e vai. Mas foi bem isso. Eu saí de lá do jeito que eu entrei. Então, eu falei, é tão caro para particular, você sai não sabendo nada do mesmo jeito. E eu falo, e tem que se esforçar, porque vale a pena mesmo. Nós somos muito contentes. E lá nas consultas, a Graziela foi na primeira consulta, a Graziela falou, amor, vamos ficar quieto, vamos ouvir. Aí tal, a Graziela, aí é uma equipe, né, lá, né, da gota de leite, lá, uma equipe, é a médica e mais uns 4, 5. Na segunda, na terceira, a Graziela começou a falar, que é o que você falou, é o natural, é isso, tanto, isso, assim. A doutora falou, não, vamos, tá vendo, pessoal, é isso daí, é assim. Já resumiu. Graziela, a última vez, Graziela, volta daqui 3 meses. Então, quer dizer, aí... Ela está falando depois que eu aprendi, que eu fui lá, né, que eu cheguei, que ela me passou umas coisas que eu te falei, olha aqui, você falou, vai dar ruim, você lembra?
Eu tô vendo aqui. Daí, quando você me ajudou, modificou. Quando eu cheguei lá, do jeito que estava bom já, daí ela nem lembrava que ela tinha passado antes. Ela não lembrava. Daí eu mostrei, eu falei, nossa, ficou bom, hein? Isso que ela falou, né? Daí eu peguei. Ela deve ter achado assim, caramba, eu sou boa, né? Daí eu comecei a Continua explicar. assim. Eu falei para ela que fazia parte, né, amor, do Diabetano, né? Não sei se você conhece, mas eu faço parte, né, de uma comunidade. Daí ela falou, nossa, tá. Ela ficou bem matada, muito bom ela fez, né? Daí nisso eu já comecei a explicar para ela as coisas lá, que daí nós conversando assim, sabe? Ela viu que eu entendia do assunto. Ela percebeu. Nem explicou muita coisa mais. Ela falou, Gra, uma cada 3 meses você volta. Daqui 3 meses. Aí... Você acredita? Eu não quero ser chato, mas essa rapaziada aí da área de saúde precisa estudar. Nossa, precisa estudar, porque tá difícil. Até a insulina que a gente compra lá, que a gente compra lá, dois tipos de insulina lá, eles não conheciam também. Aí falou, nossa, que bacana, a gente não sabia. É muito doido. E isso já falando, se eu esperar para eles ensinar a gente, estava perdida ainda. Ia continuar do jeito que ele veio do hospital, até hoje. Infelizmente, é uma realidade. A gente tem que lutar para que isso mude, mas ainda é uma realidade. Gente, obrigado, viu? Fiquem com Deus. Obrigada a você, Vini, beijo no coração de vocês, cara. Fica com Deus, viu? Amém, obrigada. Larga esse celular, cara. Isso daí não é mais hora de criança estar com o celular na mão. 9h30, cara. Você não tem que estar dormindo? Cara, vai lá. Tô brincando. Tô enchendo seu saco. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Amém, obrigada. Eita, coisa boa. Método vida. Não tem quem não consegue. Só se você vier e não fizer. Se você falar assim, não serve para nada. Ou, sabe o povo que paga academia e não vai lá fazer os exercícios, não puxa as pás? Eu quero ficar sarado. O cara paga academia e não vai lá. E aí o músculo não aparece. É um negócio incrível. É a mesma coisa. Aqui a gente tem metodologia. A gente transformou o conhecimento e transforma o controle das pessoas em semanas, né? A Grazi está aqui há 2 meses com a gente e a vida do Vinícius normal, como de qualquer criança, como qualquer pessoa com diabetes tipo 1 deve ter, né? Como é a da Rafa, que a gente viu ontem. Meus queridos, um beijo no coração de todos e a gente se vê então amanhã às 20h45. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos e bom descanso. Beijão!